Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Estamos com a graça de Deus começando o nosso programa Vida e Saúde. Você sabe que o programa que tem essa marca registradinha aí no seu coraçãozinho. Sempre aqui nós tratamos a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Quem ganha com tudo isso? Eu e você, sabe por quê? Porque a gente vai conhecendo como funciona o nosso corpo, as doenças oportunistas que tentam roubar a nossa paz. E aí sim, com aquelas orientações fundamentais, a gente tem mais qualidade de vida. E por falar em qualidade de vida, já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Leandro Figueiredo. Ele é clínico geral, presidente da Associação Brasileira de Medicina Hiperbárica. E hoje o assunto é medicina hiperbárica e também feridas crônicas, aquelas feridas que muitas pessoas têm, que têm aquela dificuldade de cicatrização. Vamos entender tudo isso? Vamos saber se tem tratamento, quais são os tratamentos, o que a medicina hoje está trazendo de mais avançado aí para ajudar essas pessoas. E é claro, lembrando que você pode e deve participar. O telefone de graça, minha gente, 0800 777 0021, 0800 777 0021 ou 19 3871 9620, 19 3871 9620. Portanto, o médico já está aqui e você, na sua casa, pode ligar para o seu vizinho, pode ligar para a sua vizinha, avisa que o programa está ao vivo. Temos um e-mail também, vidasaude@rs21.com.br. Estamos ao vivo, minha gente. É a sua oportunidade de interagir conosco e aprendermos tudo aí como superar as feridas crônicas dentro da medicina hiperbárica. A nossa produção, é claro, preparou a matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Leandro sobre feridas crônicas, medicina hiperbárica. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Você já ouviu falar em medicina hiperbárica? Sabe o porquê desse tratamento acontecer dentro de uma câmara? Pois é, fomos até uma clínica especializada neste tipo de tratamento mostrar todos os detalhes para você. Medicina hiperbárica é uma modalidade de tratamento médico onde você coloca o paciente dentro de um vaso de pressão, aumenta essa pressão e oferece a ele oxigênio puro. Ele respira então esse oxigênio puro, aumenta a quantidade de oxigênio diluído no sangue e com isso acontecem vários efeitos fisiológicos, químicos, biomédicos que aceleram o tratamento de diversas patologias. Esse oxigênio puro recebido por meio das câmaras permite que o paciente se recupere de diversas doenças. Embolia, gangrena e queimadura são algumas delas. O tratamento que chegou ao Brasil na década de 70 só foi reconhecido pela Agência Nacional de Saúde em 2010. Apesar de internacionalmente ter começado no ano de 1667 na Inglaterra, no Brasil ela só chegou em 1971 com a construção da ponte Rio-Niterói. Veio a primeira câmara para a América Latina. Era uma câmara da Marinha, veio num navio, mas a primeira clínica médica foi depois, em 74, que nós trouxemos. Essas que estão aqui atrás são câmaras monoplaces de um paciente só, que vieram da Inglaterra, foram as primeiras que vieram para uma clínica particular. A medicina hiperbárica, além de ser muito bem recebida no mundo, no Brasil ela está crescendo bastante. Depois de ser incluída no rol da ANS, propiciou o conhecimento dos colegas médicos saberem que existe o tratamento e começarem a indicar. Então, hoje, o número de serviços está aumentando e o número de indicações para os pacientes também está aumentando bastante. Vitor tinha hemorragias diárias e encontrou na medicina hiperbárica a solução para os seus sangramentos. Foi o único que deu resposta no meu caso e em questão de 3 semanas para um mês eu já não tive mais nenhum sangramento. Essa perna aqui estava com febrite, erisipela, cheia de feridinha, tudo. Essa aqui já sarou. E essa daqui está fechando bem também, graças a Deus. Tá, era enorme, diminuiu bem e está bem. Graças a Deus que eu encontrei de vir aqui para me cuidar, me tratar. Mas você deve estar se perguntando, e qual é a diferença entre essa tal de medicina hiperbárica para o tratamento convencional? A medicina hiperbárica não é um tratamento diferente de um outro tratamento. A medicina hiperbárica é um tratamento adjuvante. Ele é, às vezes, imprescindível de ser feito junto com os tratamentos convencionais. Então você viu aí a matéria muito bem produzida, muito bem feita, né, sobre medicina hiperbárica. Mas hoje a gente tem a oportunidade de entender os detalhes de tudo isso aqui com o Dr. Leandro Figueiredo.
ele é médico clínico geral, presidente da Associação Brasileira de Gestores da OHB e membro da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, diretor clínico da Hipermed, né? Olha a fera que está aqui, gente. Se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje, viu, gente? Vamos acolher, então, o doutor Leandro, seja muito bem-vindo. Que honra, mais uma vez, recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. Eu tenho certeza que quem está em casa assim, ficou muito intrigado com o tema, está aumentando um pouquinho mais o volume convencional do televisor, doutor. E aumenta mesmo. Hoje o assunto vai ser divertido, é um assunto importante. Todo mundo, de alguma forma, vai se ligar, vai entender ou vai conhecer alguém que, de alguma forma, precisou ou vai precisar do conhecimento que hoje vai ser discutido aqui. Doutor, a gente sabe aí essa questão, assim, o grande problema que as pessoas têm, muitas pessoas, principalmente com o avanço das idades e algumas enfermidades, que vêm as famosas feridas crônicas, assim, as fissuras na pele, enfim, aquelas feridas que estouram, então, como lidar com isso, não cicatriza, etc, etc. E hoje a medicina hiperbárica está vindo como um complemento muito grande, né? Para ajudar nisso aí. Vamos no beabá, doutor. Hiperbárica, não tem nada a ver com cirurgia bariátrica, não é? O nome é parecido, mas não tem nada a ver, né, doutor? Não, essa é uma confusão feita bastante. Muitas pessoas confundem esses termos e até se confundem na indicação. Às vezes o colega médico faz a indicação da hiperbárica e o paciente chega para a gente falando, mas o que tem a ver meu estômago com a minha ferida? São coisas diferentes. A medicina hiperbárica... entrando hiper é elevação. É de elevação, bárica é de pressão. Pressão. Isso. Elevação então, da pressão. Exatamente. Deixa eu fazer outra pergunta. Faça. Não é nada de redução do estômago, a medicina a bariátrica e não tem nada a ver também com pressão alta, essa pressão arterial que a gente tem, né? Não, a hipertensão. Tem. Não. É outra coisa. Não tem. É tudo a etimologia da palavra que define o que ela é. A pressão alta, a hipertensão, não tem relação com a medicina hiperbárica, que não tem relação com a medicina bariátrica. Então, olha, pelo amor de Deus, gente, né? Você é à vontade, estamos ao vivo aqui, então nada de fazer perguntas sobre redução do estômago e nada de fazer de pressão alta, que é outra coisa. O tratamento aqui é de feridas, né? De feridas crônicas, assim, e a medicina hiperbárica veio para ajudar nesse aspecto. Então, a pergunta, por favor, aí, liga para o seu vizinho, liga para a sua vizinha, é justamente como tratar essas feridas aí com a medicina hiperbárica, doutor. Né? Todo mundo conhece, tem uma vozinha, uma tiazinha, um vizinho, um primo que conhece alguém que tem uma feridinha no pé que não fecha. Quando o tema assunto é feridas complexas, crônicas, a hiperbárica é uma grande auxílio. Mas a gente também não precisa falar só de feridas crônicas. Há algumas indicações de feridas agudas que acabaram de acontecer também são excelentes para a hiperbárica, assim como alguns problemas metabólicos, envenenamentos, existem algumas indicações bem precisas. Tá, doutor, assim, vamos lá, o senhor é especialista, para aguçar quem está em casa, assim, então, ok, trabalha sobre pressão, a pressão, né? Então, a pessoa que está lá tem feridas, sejam agudas ou crônicas, ela entra naquela nave espacial que a gente viu lá, doutor, e aí, o que é? Cicatriza, o que é? Vamos lá. De uma forma bem simplória, a medicina hiperbárica o paciente é colocado dentro de um cilindro de pressão, onde ele é pressurizado, tá? Simulando o processo de mergulho, como se ele estivesse mergulhando. Quem já viajou de avião ou desceu a serra, sentiu aquela coisinha no ouvido? Isso é o efeito do aumento de pressão. A gente, num cilindro de pressão, consegue aumentar essa pressão de forma controlada até chegar num fundo ótimo para o tratamento, onde o paciente ficará lá em torno de 90 minutos após a chegada e respirará oxigênio puro através de uma máscara. Isso falando das câmaras multiplace, que são para vários pacientes. Agora, a pessoa entra naquela cápsula, naquela câmara, né? A pressão, mas assim, é a pessoa que tem um pouco de claustrofobia, esse medo, assim, doutor, assim. E aí, como é que fica? Existem alguns estudos, alguns números com relação a isso. É legal, esse tema é legal para a gente usar para diferenciar a câmara monoplace da multiplace. Ou monopaciente ou multipaciente. Um só paciente ou vários pacientes Exatamente. Juntos ali. Quando a gente fala, a gente mostrou ali no VT, uma câmara para um paciente, existe sim uma quantidade de pacientes que demonstram mais sinais de claustrofobia, em torno de 2%, esse número pode estar desatualizado. Na multiplace é um pouco menor esse número, não tenho precisamente qual é esse número, mas de qualquer forma, o fato da gente ter
o visual da onde a gente está, que é diferente de um avião, que você não vê o que está acontecendo lá fora, na câmara hiperbárica a gente tem o visual, as pessoas estão à nossa volta, a gente tem contato visual com o médico, com a equipe de saúde, a gente sabe onde a gente está, a gente tem a ciência e a segurança de que, se for necessário um acesso rápido, é fácil entrar e sair, entendeu? Então, apesar de nos primeiros dias algumas pessoas sofrerem um pouco mais com a claustrofobia, depois isso se acostuma. Agora, ok, a pessoa está lá, doutora, assim, eu fico imaginando a cena, né? Até mesmo para visualizar quem está em casa. A pessoa está lá, entra naquela câmara, etc., tem toda uma distribuição da pressão, mas ela tem feridas pelo corpo. O que começa a acontecer, doutora, assim? Essa é uma dúvida muito constante com relação aos pacientes. Alguns acham muito bom, alguns acham estranho. Porque quando a gente está falando de tratamento de feridas, o paciente geralmente espera que a gente faça alguma coisa na ferida, né? Só colocar aquela pomadinha, aquele remedinho, de você tomar aquilo, né? Só que os efeitos da câmara hiperbárica, eles são sistêmicos. Sistêmicos, físicos, químicos e metabólicos. Ele vai trabalhar o organismo inteiro. Vai trabalhar o organismo todo. Então, o paciente entra lá dentro, graças à pressão que ele é submetida e à quantidade de oxigênio que ele respira na pressão, diversos processos físicos, químicos, biológicos e metabólicos começam a desencadear processos no nosso organismo que facilitam a cicatrização. Então, se quiser ser mais eufêmico, a câmara hiperbárica não vai cicatrizar a ferida, ela vai dar ferramentas para o seu corpo que não estava conseguindo cicatrizar essa ferida. Olha que interessante, doutor. E tem que ter uma roupa especial ou a tua roupa mesmo? Não, existem alguns cuidados que devem ser tomados, porque a gente está falando de um cilindro fechado em um ambiente rico em oxigênio, que é combustível. Então, alguns cuidados, usar uma roupa de algodão, não levar nada eletrônico que gere calor ou que possa gerar faíscas, para evitar acidentes. Fora isso, nada demais. Agora, por quê, doutor? Por que o nosso corpo, o que é genético, o que é que produz feridas? Por que a gente tem gente que sofre? Eu tenho essa ferida há 10 anos, não cicatriza. Por que isso acontece? A persistência de uma ferida, ela é multifatorial, ou seja, são várias as variáveis que explicam uma ferida fechar ou não fechar, tá? Até a gente brinca que o normal de uma ferida é fechar. Se ela não está fechando, existe alguma coisa acontecendo. A gente pode enumerar aqui o programa inteiro, razões para a ferida não fechar. Passando por problemas no sangue, metabólicos, autoimune, inflamatórios, infecciosos, edemigênicos, traumas, enfim. A coisa vai acontecendo e nunca o paciente tem só uma coisa. Aquela vozinha que tem aquela ferida no pé que não fecha, ela nunca não fecha por causa de X fator. Ela não fecha porque ela tem tal doença, ela tem tal problema, ela tem tal comportamento, o comportamento também auxilia, e aí vai somando. O trabalho do tratamento de feridas, ele é multidisciplinar, ou seja, não é centrado no médico. O tratamento de uma ferida crônica, ele é multidisciplinar porque existem multifatores a serem estudados, acompanhados, tratados. Por isso que uma ferida crônica, ela deve ser acompanhada por um médico, pelos responsáveis pelas doenças de base, por um enfermeiro que vai fazer um bom curativo, por um psicólogo que vai fazer um acolhimento, entender o que está acontecendo com esse paciente, por um nutrólogo que vai ver a parte nutricional desse paciente, um bom exame de imagens, sempre falando em equipe de saúde, todos interligados. Agora, uma vez eu li uma matéria, doutor, assim, até eu já vi isso, inclusive em muitas imagens, que um dos tratamentos também é a aplicação de luz, de LED, né? Ou seja, tem uns equipamentos, etc., que você aplica lá, que você coloca um pouquinho uma luz, né? E que também é mais um recurso, doutor? Isso. Como é que é? Essa luz de LED é o infravermelho a 660 nanômetros, que é a propriedade dela. Ela é mais um exemplo de terapia adjuvante física. Entendi. A câmara hiperbárica também é uma terapia física adjuvante, tá?
Cada um com as suas indicações, cada um com os seus resultados, mas também é algo conhecido e que tem bons resultados. Agora, olha, gente, eu estou aproveitando e estou fazendo todas as minhas perguntas, vou tirar todas as minhas dúvidas. Então, se você conhece alguém que está sofrendo disso, que tem aquela feridinha, quer saber por quê, quer uma ajuda, quer um tratamento, quer uma orientação, quer tirar suas dúvidas, vai ligando, o telefone está aí, o e-mail está aí, por favor, você sabe que estamos ao vivo e é você que vai dando as pautas. Daqui um pouquinho começam a chegar as perguntas e quem vai responder é o doutor Leandro, que se tem alguém nesse planeta que sabe, entende esse negócio de feridas, aí está aqui o homem, né? Então aproveite também para tirar todas as suas dúvidas. Como eu disse, ligue para o seu vizinho, ligue para a sua vizinha, ligue para aquele neto que cuida daquele vovô, aquele cuidador que está lá todos os dias, assim, tomando conta daquela pessoa que está com feridas, etc. Então, o assunto é nesse sentido para essas pessoas. Então, a gente quer ajudar. Agora, doutor, ok, basta uma sessão, a pessoa entra nessa câmara hiperbárica, basta uma sessão ou cada caso é um caso? Como a gente está falando de um processo contínuo, cada caso vai ter a sua indicação. Uma sessão não vai acontecer em quase nenhum caso. Okay. Talvez em alguns casos selecionados de intoxicação por monóxido de carbono, que é um excelente tratamento, que é a câmara hiperbárica. Mas, no geral, quando a gente fala em feridas crônicas, as indicações são um pouco mais longas e elas devem respeitar obrigatoriamente um protocolo que é conhecido, estudado há décadas pelo mundo. Como a gente disse, no Brasil a gente enfrenta algumas dificuldades e ainda está começando a hiperbárica, mas esses protocolos eles envolvem as sessões serem consecutivas todos os dias, de 5 a 7 vezes por semana, de 90 minutos de oxigenação em fundo, ou seja, depois da pressurização, 90 minutos lá pressurizado, respirando oxigênio, e pelo protocolo delimitado para essa patologia. Se for algo mais agudo, mais simples, um pouco menos de sessões. Se for algo mais crônico, mais trabalhoso, um pouco mais de sessões. Eu estou vendo o senhor repetir várias vezes assim, respirar oxigênio puro, ótimo, né? Esse mundo contaminado que a gente está aqui, respirar oxigênio puro é privilégio, né? Porque a gente quase não tem. Agora, por exemplo, uma pessoa... eu estou falando aqui feridas, mas é para mais coisas. Estou percebendo que é para muito mais coisas que serve a medicina hiperbárica, muito mais coisas. Por exemplo, uma pessoa que tem asma, uma pessoa que tem algum problema de respiração, pulmão, assim, pode fazer isso, doutor? Ela pode, mas ela não vai estar tratando a doença de base dela, no caso, a asma, tá? Existem pouquíssimas contraindicações para esse tratamento, mas a asma não é uma delas, mas a asma também não é uma das indicações de tratamento. Então, para quem está em casa, assim, para a gente definir bem certinho, para a gente entender, qual é a gama assim, de enfermidades que a medicina hiperbárica ela atua? No mundo hoje existem muitos e muitos protocolos e indicações para a câmara hiperbárica, tá? Fala-se nos Estados Unidos e Europa alguma coisa entre 49 e 70 indicações. Olha. Aqui no Brasil a gente trabalha com 16, de 13 a 16, tá? Que são indicações chanceladas pela Agência Nacional de Saúde, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina desde 2010. Tá? O Conselho Federal de Medicina novo, então. É super novo. O Conselho Federal de Medicina reconheceu um pouco antes, em 1995, ele reconheceu o tratamento e as indicações que a gente trabalha até hoje no Brasil. A ANS só foi reconhecer em 2010. Tá? Hoje já é legal, é funcional, o conhecimento é bom, se sabe que funciona, mas está começando a crescer. Você perguntou sobre as indicações. A gente costuma dividir, a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, muitos anos atrás, dividiu as indicações que se trabalham no Brasil entre indicações de emergência, ou seja, indicações que a pessoa tem que imediatamente fazer a hiperbárica, as indicações urgentes que devem ser feitas o quanto antes e as indicações eletivas que assim que possível possa fazer, tá? A gente falando em indicações de emergência, a gente tem algumas intoxicações, as intoxicações por monóxido de carbono, as intoxicações por cianeto, alguns envenenamentos por invertebrados, algumas situações de incapacidade de transfusão sanguínea. Existe um trabalho que foi feito na década de 60, 70 na Europa, que
foi possível manter um porco vivo, sem o sangue dele, só com soro fisiológico, dentro de uma câmara hiperbárica, por causa dos processos que a gente vai discutir um pouco melhor já na tela, tá? Então, essas são as indicações de emergência. As de urgência envolvem processos isquêmicos, um processo isquêmico necrótico, uma complicação, uma síndrome compartimental. São condições um pouco mais difíceis de se visualizar, de se entender, até de se ver, mas, de uma forma geral, é importante entender que é uma cicatrização, tá? Seja a razão dessa indicação para cicatrização, seja por uma razão traumática, ou seja, houve um trauma, uma complicação cirúrgica, um acidente, seja uma queimadura, seja uma grande queimadura, por sinal, seja uma infecção, uma vasculite autoimune. Hoje em dia tem se trabalhado muito e os resultados são lindos das complicações de lesões por radiação, ou seja, os pacientes que passaram por uma radioterapia no tratamento de um câncer e tiveram alguma complicação, elas podem ser tratadas na câmara hiperbárica. Infecções de pele, de músculo, de osso, todos os tipos de cicatrizações e infecções. Eu estou generalizando para a audiência entender aonde a gente vai chegar. Lógico que um médico deve ser consultado, a indicação deve ser discutida e avaliada, mas, no geral, falando em cicatrizações e combate a infecções e processos autoimunes, a hiperbárica é um excelente aliado. Maravilha, gente. Olha quantas informações o programa está esquentando, está ganhando corpo o programa. Então, nós queremos que agora você participe conosco. Portanto, nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência, muito mais informações para você. Esse é o seu Vida e Saúde. Volta já só para você.